Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão de um webinar Let's Talk organizado pela Inopol Academia de Empreendedorismo. Esta é a segunda sessão desta nova temporada. O Inopol é uma unidade orgânica do Politécnico de Coimbra que tem como missão promover uma cultura de inovação e empreendedorismo e potenciar a criação e o crescimento de novas empresas startup e spin-offs de base científica e cariz inovador. Isto é, nós acolhemos projetos que nascem no ecossistema do Politécnico de Coimbra, mas não exclusivamente, uma vez que também temos as portas abertas para qualquer empreendedor que tenha uma ideia ou um projeto inovador e que pretenda levá-lo para a frente, desenvolvê-lo, e temos aqui os instrumentos também para poder ajudar nessa fase. A nossa estratégia assenta sobretudo em três eixos de atuação principais. O primeiro é a capacitação e o networking, no qual se inserem estes webinars e a iniciativa do Let's Talk. Por outro lado, temos também a vertente da transferência de conhecimento e de tecnologia. Acabamos por fazer essa ligação entre o conhecimento que é produzido no Politécnico e a comunidade e o tecido empresarial, portanto, tentando que esse conhecimento acabe por ter um efeito multiplicador. E, por fim, temos também a vertente da incubação de empresas e de projetos com vocação empresarial. Portanto, como eu disse, o Inopol acolhe todos os empreendedores que pretendam desenvolver o seu projeto inovador e disponibilizamos, além do espaço físico para a instalação, que pode ser de utilização independente ou partilhada, também um conjunto de serviços de logística, como o acesso à sala de reuniões, a gestão de correspondência, a internet, a limpeza, etc., e também complementados com um conjunto de serviços de consultoria técnica especializada na fase de desenvolvimento do plano de negócio, no arranque e na constituição da empresa, em matérias de propriedade intelectual, a interação com centros de investigação e desenvolvimento e laboratórios, acesso a programas de financiamento, entre muitos outros. Precisamente nesta vertente de Academia de Empreendedorismo que o Inopol tem, nós promovemos um conjunto de ações de formação e capacitação que acabam por ser direcionadas não só para os empreendedores que estão incubados connosco na nossa estrutura, mas também para toda a comunidade do Politécnico como um todo. É neste contexto que se inserem estes webinars Let's Talk. Eles têm periodicidade mensal, portanto, nas segundas, terças-feiras de cada mês é o calendário definido para os Let's Talk. Portanto, todos os meses nós teremos um webinar com um tema que irá variar, mas que será sempre um tema que nós consideramos relevante dentro do mundo da inovação e do empreendedorismo. Na Let's Talk de hoje recebemos o André Forte, que é natural de Coimbra e é atualmente, e desde 2017, o responsável pela área da comunicação e da comunidade na Startup Portugal. É também cofundador e produtor do Start Now, Cry Later, um podcast que dá voz a alguns dos empreendedores e startups de maior destaque no ecossistema nacional. A Startup Portugal nasceu em 2016 pela mão do Ministério da Economia, com a missão de apoiar o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo português. Mais do que fomentar o espírito do empreendedorismo, o objetivo da Startup Portugal passa sobretudo por apoiar quem já é empreendedor, conseguindo dessa forma assegurar a longevidade das empresas criadas e também aumentar o impacto na criação de emprego e de valor económico. A sua estratégia de atuação é hoje verdadeiramente transversal dentro do ecossistema e abrange áreas tão distintas como o apoio à internacionalização, a captação de investimento, a criação de novos modelos de financiamento e de fiscalidade para startups e a atração e a retenção de talento. É precisamente sobre todas estas dimensões que desafiámos o André a vir falar-nos hoje e partilhar connosco algumas das boas práticas, incentivos e programas de apoio que estão atualmente disponíveis para quem pretende lançar e desenvolver o seu negócio a partir de Portugal. E aproveito a oportunidade também para agradecer mais uma vez ao André a sua disponibilidade e pronta resposta ao nosso convite. E se estiveres de acordo, André, passava-te a bola para podermos então iniciar a apresentação que trouxeste. Obrigado, João. E obrigado pelo convite, não é? Primeiro, em nome da Startup Portugal é o meu nome e estou muito entusiasmado por estar aqui, portanto eu espero que aquilo que tenho para partilhar acrescente alguma coisa
sendo que aquilo que tu disseste, João, acho que faz muito sentido daquilo que a Startup Portugal faz, é de facto muito abrangente, portanto, à partida acho que há sempre uma sinergia qualquer que se pode explorar aqui. Portanto, sim, acho que se for ok da vossa parte, eu começo já a apresentação e depois passamos para perguntas e respostas no fim, acho que é a melhor maneira. Sim, eu não disse já agora, aproveito só antes de iniciares, André, se forem tendo alguma questão ou dúvida que gostassem de ver esclarecida, usem o chat para colocarem durante a sessão, depois nós no final tentaremos endereçar as questões, está bem? Obrigado. Força, André. Muito obrigado. Assumo que estejam todos a ver a apresentação, portanto vou só passar para o slide a seguir. De uma forma muito simples, isto é uma apresentação que eu costumo fazer, que fala um pouco do que acontece em Portugal, mas é impossível falar daquilo que acontece em Portugal e no ecossistema português sem perceber também o tipo de apoio que existe para a inovação, para o empreendedorismo em Portugal e de facto reconhecer a importância que esta área teve na recuperação económica, não só da crise de 2011, mas agora na crise que atualmente vivemos, e eu vou-vos dar alguns dados concretos sobre isto um pouco mais para diante, que é para também terem uma ideia daquilo que eu estou, de onde é que eu quero chegar. Portanto, eu costumo falar assim, eu não sei se algum de vós gosta de basquetebol, eu joguei basquetebol quando era mais novo e costumávamos falar de uma coisa que é a posição da tripla ameaça, que é quando nós temos a bola na mão, normalmente podemos passar, driblar ou lançar ao cesto. Isto é uma analogia que eu acho bastante interessante fazer com a condição atual em que Portugal está, porque de facto somos um país com muitas valências a nível de talento, temos muito boas infraestruturas, e acho que Coimbra é um caso paradigmático disso também, não é? Porque é não só conhecida pelas suas universidades e faculdades, mas também tem uma das melhores incubadoras do país e da Europa, no IPN, portanto, de facto, esse talento existe e está disponível ali. E depois temos uma cultura que permite atrair ainda mais talento, atrair investimento estrangeiro, e isso é algo que se reflete numa série de outras coisas. Não só no facto de neste momento temos 4 unicórnios, pronto, o unicórnio é aquela nomenclatura que se usa para descrever empresas ou startups que são avaliadas em 1.000 milhões de dólares. Portugal não só tem 5 unicórnios, apenas um deles está em Portugal, verdadeiramente, não é? É importante dar esse dado e, por acaso, creio que está até no IPN, portanto, acho que é importante dar a Coimbra o que é de Coimbra, mas também temos aquilo que é o chamado Decacorn, não é? Que é o caso da OutSystems, neste momento é uma empresa avaliada em 10 mil milhões. E não será a única empresa que nós suspeitamos que vai atingir este estágio, ou melhor, estas não serão as únicas empresas que nós esperamos que atinjam este estágio nos próximos tempos. Já se fala nos submundos das startups no novo unicórnio, portanto as apostas estão disponíveis para ser feitas, mas isto é um dado muito curioso porque se nós compararmos com os unicórnios que existem em França não, em Espanha, Grécia e Itália, que são os ditos PIGs, não é? Portugal tem mais unicórnios neste momento do que todos esses países juntos, o que, tendo em conta a nossa população, revela muito, não só da atenção que as empresas portuguesas têm, mas a sua capacidade de gerar investimento, porque muitas destas empresas atingiram este estatuto por via de investimento privado. Fiquei muted um bocado, peço desculpa. Sobre o ecossistema, como eu estava a dizer, convém ainda dizer que nós temos uma coisa muito interessante a acontecer aqui, que é uma rede nacional de incubadoras, que nos permite ter algum mapeamento do que acontece, mas ao mesmo tempo ter também uma abordagem muito uniforme àquilo que é o desenvolvimento de negócios, o apoio que se dá a empreendedores um pouco por todo o país. E o mapeamento que nós estamos a fazer na Startup Portugal baseia-se muito numa parceria que fizemos recentemente com o Deal Room. O Deal Room é uma empresa semelhante até ao Crunchbase, ao AngelList. É uma startup, portanto, que é muito mais entusiasmante para nós. E através de uma API, de uma série de outros softwares, vai recolhendo informação sobre o que acontece no ecossistema. Portanto, se vocês tiverem uma empresa, eu sugiro que, se não aparecem no Deal Room, que se inscrevam lá. E eu mais à frente vou elaborar um bocado mais o porquê, a razão disso. Não menos importante é aquilo que eu vos estava a dizer, que é a capacidade que as empresas nacionais têm de levantar dinheiro. Nós, em 2018, na verdade não fomos nós, foi a organização do Lisbon Investment Summit, anunciou que Portugal conseguiu, ou as empresas portuguesas, os fundadores portugueses,
conseguiram levantar 485 milhões de euros, o que é um número bastante impressionante. E não menos impressionante é o facto de nós não termos ficado muito atrás no ano de 2020, que normalmente é quando se esperava uma quebra na economia. Isto revela também que as startups têm outra coisa a ter em conta, que é uma capacidade de adaptação muito boa e uma correlação positiva com a economia, que é também muito entusiasmante. E que é o facto de muitas delas já serem muito digitalizadas, de trabalhar em áreas como o e-commerce, que de facto correu muito bem, e neste momento temos muito boas startups na área da saúde que também tiveram um ano particularmente excelente, talvez pelas piores razões, mas é revelador também daquilo que está a acontecer no nosso ecossistema. E também, óbvio, no impacto que isto se pode traduzir na nossa economia, na nossa vida, não é? Se nós virmos o que é que isto representa per capita, nós estamos lá em cima com os países que são líderes em nível de startups na Europa e que mais investem neste setor, não é? Que é o caso da Alemanha, da França, a Espanha serve mais para nós percebermos mais ou menos como é que estamos em relação à Ibéria. Agora, um pouco sobre a Startup Portugal, eu não vou acrescentar muito aquilo que o João disse, porque acho que foi muito bem dito, mas nós costumamos dizer que atuamos enquanto think tank, porque fazemos muito aquilo que nós chamamos de policy design, em que vemos onde é que há oportunidades, não só para apoiar empreendedores, mas também oportunidades para atrair mais empreendedores e para fomentar o crescimento do ecossistema nacional. E atuamos enquanto conectores do ecossistema, porque a nossa rede vai desde as incubadoras através da RNI, que é uma ferramenta que a Startup Portugal tem. O facto de o nosso escritório estar neste momento no resto do Ministério da Economia, que nos permite um contacto com as pessoas que têm capacidade de tomar este tipo de decisões muito interessante, e o facto de depois servirmos de conectores com corporações através de programas que nós fazemos, investidores e depois, obviamente, os empreendedores e startups que nós apoiamos com a nossa área toda, com a nossa área de atuação. Paralelamente, somos também quem faz o reporting e quem faz a implementação da Estratégia Nacional para o Empreendedorismo do Governo, e fazemos isto tudo enquanto entidade independente do Governo, ou seja, de facto, como o João disse bem, a Startup Portugal começa como um braço da Secretaria de Estado da Indústria em 2016, ou 17, não, em 16 exatamente, e depois em 2017 tornamos uma associação independente, sem fins lucrativos, também porque, obviamente, a proximidade com o governo acarreta um tipo de, não diria problemas, acarreta outro tipo de responsabilidades, uma forma de atuação que não se coaduna tanto com aquilo que é uma forma de atuar numa startup, e a nossa equipa é muito mais parecida com uma startup, somos um bocado contra burocracias, tentamos ser muito mais céleres na nossa forma de atuação em relação a outras entidades e outras agências que apoiam muito mais PMEs. Portanto, fez sentido na altura nós tornarmos independentes, o que nos permitiu também ter uma área de atuação um pouco mais vasta e termos alguma capacidade para criar projetos próprios que não aconteceria de forma tão fácil. Obviamente, a Startup Portugal, nós costumamos dizer, atua desde a fase da ideia e apoia os empreendedores e startups desde a fase de ideia até a fase de internacionalização. E esta fase de internacionalização é muito importante para nós porque é aquilo que nós depois usamos para atrair mais investidores, mais smart money, mais empreendedores para Portugal. Isto acontece porque, obviamente, a montra do que acontece em Portugal e a importância que o nosso ecossistema tem serão sempre os investidores que nós temos e serão sempre as startups que nós temos aqui. O valor do país e da nossa economia assenta muito nisso, e é esse o nosso pitch que fazemos do país, é mostrar não só as condições que Portugal tem, mas também o que já aqui temos a acontecer. Um pouco sobre as nossas iniciativas. Eu acho que nesta fase early stage é muito importante mencionar que há três, talvez não sei se é o caso das pessoas que estão na audiência, mas esta primeira Startup Voucher normalmente é para a fase de ideia. Portanto, é um programa que é executado pelo IAPMEI, desenhado em parceria com a Startup Portugal, que serve para apoiar a criação de negócios. Portanto, é um ano em que dois fundadores vão poder receber aquilo que nós chamamos um pocket money, vão ter direito a uma incubação e desenvolver o seu negócio, o seu plano de negócio, culminando depois com a criação da empresa, se esta de facto tiver pernas para andar e fizer sentido, porque o falhanço, que é uma coisa que se fala muito quando se fala em startups, normalmente com um fator de 9 em cada 10 startups falham. Isto nunca deve ser uma coisa negativa, porque normalmente é também o valor que se tira destas lições. Eu costumo falar de uma coisa muito curiosa, que é neste momento, os heads of, ou os C-levels da Farfetch, curiosamente são empreendedores que tiveram outros projetos que falharam
e que este unicórnio encontrou ali valor. Isto não acontece por acaso, porque estes projetos falharam por alguma razão e estas pessoas tiveram que aprender com este falhanço. Portanto, obviamente, os projetos, no caso do Startup Voucher, podem não chegar à fase de criar uma empresa, mas o processo de aprendizagem é essencial para qualquer que seja o próximo passo que estas pessoas possam dar. O Pitch Voucher serve também para early stage, normalmente acontece com sessões regionais e é um projeto para trabalhar uma coisa que nós em Portugal, pela nossa experiência a trabalhar no Web Summit e a levar delegações de startups ao estrangeiro, vamos notando que há de facto uma falha muito grande no nosso pitch. Nós temos uma capacidade ótima de comunicar ou de falar, mas às vezes, se calhar até como eu estou a fazer agora, elaboramos um bocado mais as ideias e perdemos aquilo que é o essencial do 3-minute pitch, não é? Temos que ser muito, muito diretos e em 3 minutos explicar de forma muito clara o que é o negócio, como é que ele funciona e qual é o valor que acrescenta e que problema está a solucionar. E isto nem sempre é uma coisa que se fazia bem em Portugal, portanto, a pensar nisso, nós tentámos colmatar essa falha através do Pitch Voucher. Paralelamente, agora que o Web Summit acabou, nós temos uma parceria com o Web Summit, em que não só apoiamos a participação de empresas portuguesas na conferência, como acrescentamos uma faceta de internacionalização. Portanto, a empresa que faz o Web Summit tem mais 3 conferências, que é o Web Summit e o Collision Interiorize em Hong Kong, e nós aproveitamos o programa para depois levar as empresas nacionais também ao Collision, no Canadá, e apoiar, obviamente, com os custos desta participação, e paralelamente fazemos um bootcamp de preparação intensivo, de forma a garantir que aquelas valências básicas que uma empresa deve ter, desde o pitch à própria relação com empreendedores, a capacidade de fazer networking e navegar este tipo de conferências, é algo que está bem incutido nestas empresas. Numa fase mais posterior, temos então os programas de internacionalização e de co-investimento. Estes programas são muito importantes. O programa de internacionalização vai dependendo das oportunidades que vão surgindo, de eventos também de outras agências como o ICEP, com quem nós colaboramos. Portanto, sempre que há uma oportunidade, nós fazemos uma call para startups com vista a um mercado muito específico e que apoiamos estas empresas para abrir oportunidades nestes mercados. O 200M é um aparelho de co-investimento que o governo lançou, que é absolutamente essencial para a atração de investimento estrangeiro. Portanto, é um fundo de 100 milhões no total, que serve para, normalmente, ou para dobrar o investimento feito por um fundo estrangeiro ou para dividir a meio o risco que este fundo tem. Portanto, aquilo que acontece é um empreendedor faz um processo de levantar 5 milhões, por exemplo, e aquilo que o governo português faz é entrar com metade do valor, portanto, de 2,5, e com o exit pensado a 2, 3 anos, portanto, uma estratégia bastante clara, simplesmente para facilitar também a atração de investimento estrangeiro. Portanto, o que é preciso para este fundo é, de facto, que exista investimento vindo de fora. Sign Up for Portugal é uma iniciativa que nós fazemos para a atração de empreendedores para Portugal, portanto, não sei se é o sítio mais correto para falar nisto. Isto também, grande parte destes programas serve para atrair talento para Portugal. Eu acho que há aqui um que é muito interessante, no qual vocês, se tiverem uma empresa mais que já está numa fase mais scale-up, digamos assim, que é o TechVisa. O TechVisa permite contratar profissionais altamente qualificados de fora de uma forma muito mais simples do que esperar que eles façam o processo de imigração todo. Portanto, é um processo que demora, em vez de os 6 meses para cima, demora abaixo disso, entre 3 meses a 6 meses, e que permite contratar um developer, um designer ou qualquer pessoa que seja altamente qualificada de uma forma muito mais simples. Muito importante também é referir o facto de tudo isto que eu vos estou a dizer serve como ponto de partida para aquilo que nós fazemos na One Stop Shop. A One Stop Shop é a ferramenta de atendimento que nós temos na Startup Portugal, que permite, de facto, partilhar todos estes conhecimentos e que permite fazer alguma consultoria. Não é uma consultoria como uma consultora faz normalmente, mas é uma forma de perceberem não só que apoios é que existem em Portugal, de que forma é que podem concorrer a eles e quais são as agências que de facto estão a executá-los, porque nem sempre cai sobre nós. Parte do policy design que eu mencionei há bocado é o facto de nós estarmos agora a desenvolver um programa de residências digitais. Isto vai ser muito interessante, mas ainda será para uma fase mais posterior.
Outras ferramentas que eu acho que é importante considerar enquanto estou a criar uma empresa, obviamente que nenhuma empresa se faz sozinha, isto é uma coisa que nós costumamos incentivar e falar. Portanto, obviamente, nem sempre a Startup Portugal é a única forma que vocês têm de capitalizar ou de financiar a vossa empresa. E uma das formas que nós normalmente sugerimos para crescer é fazer com os apoios disponíveis do governo. Portanto, há agências como o IFP, como o IAPMEI, como o Banco Português de Fomento, tem uma série de soluções. Uma solução que nós consideramos sempre ótima, principalmente numa fase mais early stage das empresas, é o apoio à contratação do IFP, que depende de uma série de critérios, mas que de facto é uma forma de facilitar a contratação super essencial e de acrescentar valor à empresa. Isto porque uma das coisas que nós aprendemos nos últimos tempos, curiosamente, foi uma talk que nós desenvolvemos com investidores, em que estava a Faber e a Armilar, e a Portugal Ventures também, e falou-se que a estratégia de investimento deles baseia sempre na equipa que os empreendedores têm, ou seja, raramente investem numa única pessoa com uma única ideia, investem muito na capacidade que essas ideias têm de ser executadas e na forma como elas podem ser executadas. Isso é uma coisa que só se faz com equipa, naturalmente. Ainda sobre aquisição de talento, há um programa agora muito interessante que está a acontecer, tem duas formas de ser interpretado, uma é de acesso a talento fresco e com apoio à contratação, que é muito interessante, que é o caso do Upskill, que é gerido pela APDC, e isto endereça especificamente, principalmente, aliás, de necessidades de programadores. Portanto, se estiverem à procura de alguém para desenvolver soluções em Java, se estiverem à procura de alguém que trabalhe uma linguagem de programação específica, uma coisa que podem fazer é inscrever a vossa empresa no Upskill, e o governo apoia a contratação, sendo que isto é um treino intensivo para estas pessoas começarem a trabalhar. Portanto, 3 meses de treino e depois 3 meses de treino feito na vossa empresa em que esse treinamento é feito pelo governo. Depois, obviamente, que há um compromisso da parte das empresas de contratarem estas pessoas, mas apenas 80% delas, portanto, ou seja, quem for para a vossa empresa não tem que ficar lá se não fizer sentido e se não tiver capacidade de prestar serviços. Há depois uma série de outras ferramentas que eu aconselho sempre. Uma delas é o Mercado Made of Lisboa, porque tem uma forma de funcionar muito curiosa. Há uma paralela que agora estamos a desenvolver nós, Startup Portugal, com a Microsoft. Isto é, literalmente, uma empresa tem um desafio. Neste caso, são pequenas, médias empresas que têm um desafio e as startups podem ter soluções para as resolver. E mesmo corporates, portanto, é uma forma B2B de troca de soluções. Nós estamos a fazer uma coisa semelhante para startups fora do Porto e de Lisboa, com a Microsoft, que se chama Portugal de Startup em Startup. Este programa é muito interessante porque, de facto, convidámos uma série de grandes corporações e grandes empresas nacionais a olhar para os negócios deles, olhar para as suas operações e ver onde é que há algumas falhas que podem ser colmatadas. E então eles lançaram esses desafios que já estão disponíveis no site, e as startups que tiverem soluções que possam de facto resolver esses problemas candidatam-se e depois passam por um programa de aceleração e pela aplicação da solução dentro destas empresas. Portanto, mais uma forma de desenvolver negócios diretamente B2B. Há ainda outras formas de financiamento, portanto, que é super interessante, ou seja, nem tudo é fundo perdido e é algo que vocês podem ponderar. Uma das mais interessantes será sempre o ADN Startup. Neste momento isto aqui ainda diz SPGM, mas isto a SPGM foi uma das entidades que, salvo erro, foi absorvida pelo Banco Português de Fomento. Portanto, o ADN de Startup estará lá. Ou então eu estou a confundir tudo e provavelmente vão ter que ignorar esta parte. Mas pronto, consultem no Google ADN Startup, porque o programa ainda funciona. É um programa de garantias mútuas que serve para capitalizarem a vossa empresa. Obviamente que é um programa de empréstimo, mas tem o 75% do risco corrido pelo empréstimo assegurado pelo IAPMEI. Portanto, é uma forma de vocês aumentarem a liquidez da empresa e de poderem desenvolver um negócio com um quarto do risco que correria numa forma normal. Obviamente, a Portugal Ventures, que eu mencionei há bocado, é uma das entidades mais importantes que nós temos no nosso ecossistema, não só pela atuação que fazem enquanto venture capital, não é? Em que investem diretamente nas empresas, mas depois tem uma série de calls. Neste momento, a Call Tourism ou a Tourism IT, não tenho a certeza, está a decorrer, acaba já na próxima segunda. Portanto, para negócios que tenham alguma aplicabilidade no setor do turismo ou que possam, ou que sejam realmente do setor do turismo, é uma oportunidade de fazer uma aceleração e de poder implementar os projetos.
Paralelamente, a Portugal Ventures investe em ideias de negócio, portanto, havendo uma ideia de negócio e tiverem um produto, faz todo o sentido que possam ponderar a Portugal Ventures como um dos VCs para começar, até porque o foco deles será sempre naquilo que nós chamamos normalmente o seed, o pre-seed e o pré-series A, portanto, é sempre abaixo dos milhões e ainda numa fase early stage das empresas e tem uma equipa absolutamente excelente a avaliar negócios e a perceber a oportunidade que tem. Portanto, mesmo aquilo que estes VCs acrescentam, e é algo que nós falamos sempre, é mais do que dinheiro, é também uma capacidade de mentoria que facilita muito o crescimento e o escalar das empresas. Paralelamente, uma ferramenta que a Startup Portugal tem, que é o Startup Hub. O Startup Hub faz um mapeamento com o Deal Room, que foi o que eu mencionei há bocado, mas não menos importante é o facto de ter uma série de perks, ou seja, benefícios para as empresas que se registarem, que vai desde serviços de cloud, é principalmente serviços de cloud, mas depois tem o Revolut for Business também, portanto que é uma solução bancária muito interessante para quem tem que tratar pagamentos no estrangeiro. Portanto, há uma série de soluções muito, muito interessantes que lá têm, que facilitam o crescimento dos negócios, principalmente na fase early stage. Paralelamente, o Deal Room é a ferramenta que agora é mais utilizada por todas as agências públicas que fazem promoção de empresas no estrangeiro e que tentam atrair investimento para Portugal, porque é de facto aquela que está mais atualizada. É importante que vocês considerem este tipo de ferramentas, seja o Deal Room, seja o Crunchbase, seja o AngelList, seja o F6S, como uma forma de se posicionarem no mercado e de garantirem que as pessoas que estão a olhar para os vossos negócios têm forma de monitorizar e de perceber o que é que está a acontecer e de ter alguma credibilidade por trás disso. Tanto o Deal Room como o Startup Hub são agora as ferramentas mais usadas, é onde o governo português tem ido buscar os dados sobre tudo o que está a acontecer no ecossistema e é principal. E é também muito usado em Lisboa, através de uma parceria com a Made of Lisboa e no Porto, através da Porto Digital. Portanto, é aqui que grande parte dos dados sobre o que é que está a acontecer em Portugal se vão buscar e para qualquer empreendedor é importante aparecer nisto, aparecer nestas bases de dados, porque é uma forma de facto de acrescentar alguma credibilidade àquilo que fazem. Paralelamente, o João já mencionou, nós temos um podcast do qual eu sou uma das pessoas que fala muito, nem sempre digo coisas muito importantes, mas às vezes digo coisas bem acertadas. Mais importante do que eu será quem apresenta comigo, que é a Mariana Barbosa, antiga jornalista do Eco, que agora está na Coverflex, que é uma das empresas que tem mais dado que falar nos últimos tempos. Temos uma newsletter em que todas estas informações são partilhadas e tentamos acrescentar algum valor com a informação ao ecossistema, obviamente, e depois temos também uma série de vídeos no YouTube que contam o percurso de startups que passaram por situações semelhantes em early stage e que beneficiaram de alguns dos apoios, de forma a que se possa perceber o que é que estes apoios podem acrescentar aos negócios a outros negócios. A Rede Nacional de Incubadoras eu já mencionei, continua a ser uma das melhores maneiras de crescer em Portugal. Eu costumo salientar que as empresas incubadas, ou seja, não só startups, mas as empresas que têm incubação na Rede Nacional de Incubadoras normalmente têm uma taxa de sobrevivência de 80%, que quando falamos em startups, aquele rácio de 9 a cada 10 falha. Isto é sempre um dado muito interessante, portanto, são como o Inopol, que para além dos espaços escritórios da mentoria e uma série de outros serviços, é sempre uma solução que vocês devem considerar e é sempre um apoio bom, não só por causa da rede de contactos, por causa da mentoria, aliás, que estes espaços dão, mas também pela rede de contactos a que dá acesso e também pelos benefícios a que estas entidades têm acesso a nível de investimento e a nível de tax breaks e por aí fora. Funciona de uma forma um bocado paralela. E, para terem uma ideia muito concreta, há programas de governo para o empreendedorismo que funcionam através apenas das incubadoras. Portanto, estar incubados numa destas entidades dão muitos benefícios. Assim, o último conceito que eu tenho, por acaso reparei que faltou ali um programa que eu depois vou falar, que aproveito para falar, que é o programa de CFID. Portanto, isto para pegar no ponto que o João mencionou, de transferência de tecnologia, o CFID é uma das ferramentas mais interessantes que podem ter para investir no chamado R&D, não é? Tudo aquilo que é desenvolvimento e investigação, e depois no final terem um desconto que pode ir até 120% dos gastos em IRC no final do ano. Portanto, é uma solução super interessante para quem tem startups mais tecnológicas ou mais científicas, e é uma maneira de poderem continuar a investir no vosso produto e de o desenvolver.
Por fim, um pouco aquilo que eu vos estava a dizer há pouco, mantenham-se engajados com as vossas comunidades e tenham a certeza que vocês aparecem nos sítios certos para os clientes certos, não é? Isto não se aplica só a redes sociais, obviamente que é sempre bom ter a presença nas redes sociais, dependendo do tipo de negócio que têm, se é B2B, B2C, etc. Mas na altura em que começam a levantar investimento, em que estão à procura de alguma credibilidade, garantam que têm, de facto, a presença nos sítios certos, em que quem vai procurar informação vai conseguir encontrar, e estes são os exemplos que eu tenho que, de facto, são mais relevantes dentro do setor das startups. E creio que a nível de apresentação é isto também é muita coisa, portanto se calhar abrimos agora para perguntas, se as tiverem, mas se não as tiverem, obrigado, eu também posso André. falar mais um bocado. Obrigado, André, pela tua apresentação. Acho que foi bastante evidenciadora da quantidade, essencialmente, e também muito da qualidade do que é hoje disponibilizado a quem quer lançar um negócio em Portugal, aqui através da Startup Portugal, mas é através de Portugal como um todo, não é? Do governo, do Estado, que quer aqui apoiar esta vertente do empreendedorismo. Eu fui reparando que existiam aqui algumas questões que foram colocadas. Uma delas era do António Paes, que entretanto também já tentaram responder aqui, mas que se calhar faz sentido falarmos um bocadinho. Portanto, a questão do António tinha a ver com, se calhar, aqui os prazos e de quando é que poderá ser lançada a iniciativa do Startup Voucher, uma nova call para candidaturas, eventualmente. Não sei se António quer acrescentar aqui alguma informação para clarificar as dúvidas que tem. Se calhar antes disso vou só aproveitar para partilhar que o Startup Voucher, neste momento, uma nova call está dependente da famosa bazuca. Portanto, há dinheiro que está prometido ao IAPMEI, não é? Que está alocado, ainda não chegou, e o IAPMEI ainda não avançou com a comunicação de uma nova call com base nisso. Mas isto é um dos projetos pivotais para o IAPMEI de apoio ao empreendedorismo, e certamente que não o vou alargar, porque tem sido muito sucesso, e as empresas que têm sido criadas e que têm feito o voucher normalmente são empresas muito interessantes. Portanto, nós na Startup Portugal continuamos à espera de uma nova call, sendo que a última call de facto aconteceu em novembro, salvo erro. Sim, novembro de 2020, não é? Exatamente, mas esta call prolongou-se durante mais tempo, portanto, como sabem, acabou agora de facto a call, porque são turmas, entre aspas, de um ano de trabalho. Portanto, agora é que vamos começar a ver os projetos que vão ser criados, que não vão ser criados, e o que é que se tirou dali. Portanto, o projeto, na verdade, ainda está bem em funcionamento. Posso só colocar uma questão que pode ser aqui uma redundância. Os projetos que são aceitáveis, ou seja, no voucher, da Startup Voucher, são só tecnológicos ou outros temas? São qualquer bom plano de negócios ou qualquer ideia de negócio que seja executável, à partida é atrativa para o Startup Voucher. E isto vê-se, claro, que há projetos de base tecnológica muito, muito grande, que foram criados ao abrigo deste programa, mas também foram criados, por exemplo, os marketplaces de economia circular, portanto, que é uma coisa muito mais simples e, de facto, não tem grande tecnologia. E até sistemas de alimentação para animais com base em insetos. Portanto, na verdade, e com aspas uma vez mais, vale tudo, mas é importante que haja uma sustentação a nível de negócio e que seja execuível. Portanto, é isso que vai ser avaliado no final. Ok, obrigada. Não sei se posso. Boa tarde a todos. Ana Segura, do Instituto Pedro Nunes, em colaboração aqui com a Inopol. Obrigada, André, por esta apresentação. Só aqui em relação ao Startup Voucher, e porque nós trabalhamos acolhemos muitos projetos que estão nesta área, naturalmente que os que nós trabalhamos cumprem os requisitos que são os da incubadora, que têm a ver com esta questão da base tecnológica, mas eu já não me recordo quem é que fez a questão, mas só para acrescentar que o regulamento é explícito naquilo que são as linhas orientadoras dos projetos, mas é abrangente o suficiente para, como o André disse, desde que esteja bem sustentado, e que apresente um plano de trabalhos execuível no tempo em que se propõe, não há dificuldades em aprovação. Foi o primeiro projeto que eu ouvi que foi alguém que colocou aqui, peço desculpa, não estou a ver aqui o nome de repente, colocou aqui na caixa
de questões que teve um projeto ou que não passou, que não foi aprovado porque já não estava em early stage. Por acaso nunca me tinham colocado essa questão. Os que nós trabalhamos e acompanhamos, maioritariamente até nem acompanhamos na fase de candidatura, já nos chegam depois na fase de escolha de incubadora para trabalharem. Nunca tinha tido conhecimento. Também não sabia que estava dependente da bazuca, pensei que fosse dentro do Portugal 2030 que estivéssemos com novas calls do Startup Voucher, mas de facto, para o tipo de projetos que as incubadoras também se propõem a apoiar, é uma linha que não pode deixar de existir, porque de facto preenche aqui um gap inicial de desenvolvimento das ideias que não tem apoio noutras linhas que pressupõem a existência de uma empresa. Portanto, vamos todos fazer figas, se é que isto se pode dizer, não é, torcer para que esta linha seja novamente aprovada. Obrigada, André, pela apresentação. Aprende-se sempre bastante nesta partilha de experiências. Sim, é muito importante notar que o Startup Voucher é um programa de ideação. Portanto, isto é um programa pensado para a fase de idear, de criar uma empresa, e culmina precisamente, o programa é concluído quando é criada a empresa. Portanto, esta é uma coisa muito importante de sublinhar. Peço desculpa, se me permitem, fui eu mesmo, António Paes, que coloquei a questão sobre a dificuldade que eu tive no meu primeiro registro, a minha primeira candidatura ao IAPMEI do ano passado, em novembro de 2020, e surpreendentemente não passámos porque pensaram que estava numa fase adiantada quando não era esse o propósito. A única coisa que temos é uma ideia concepcional. Preparámos-nos com documentação própria para acelerar eventuais necessidades da candidatura e fizemos um vídeo de apresentação, talvez excedendo-nos demais com os nossos trabalhos já feitos. Foi considerado que estaria numa posição mais adiantada e nós ficámos extremamente aborrecidos com isso, mas entretanto, por outras situações depois que aconteceram com a equipa, acabamos por não reclamar e não avançar. Agora, que fiquei surpreendido foi estarem a preparar uma segunda sessão, uma segunda candidatura, e está dependente agora também de dinheiros, de finanças, mas não sei como é que ficou o andamento da candidatura onde eu estive anteriormente a candidatar-me. Não sei se isso foi para avante, se avançou. Com toda a certeza. Sim. É que eu nunca mais ouvi trabalhos nenhum sobre isso e gostaria de saber se isso tinha sido realmente aproveitado. As pessoas. Foi aproveitado, só que nós agora é que vamos saber o que é que aconteceu dentro do programa. Ou seja, o programa é de 1 ano, as pessoas estiveram a trabalhar e agora é que vamos ver quais são os projetos que avançaram para a fase de criação da empresa. Portanto, nisso estamos todos ansiosos por saber, António. Talvez as incubadoras, não sei se a Ana e o IPN receberam alguém para recebemos muitos. Claro que a taxa de conversão, e foi uma questão que eu já coloquei várias vezes ao IAPMEI, porque seria interessante, lá está, como o André mencionou, são programas de ideação. A criação da empresa e a constituição não é obrigatória, portanto fica já a saber. No final dos 12 meses têm um prazo de 6 meses em que já não estão a receber bolsa, mas que se nesse prazo de 6 meses posterior à existência da bolsa constituir a empresa tem um prémio de concretização. Agora, esta taxa de conversão de projetos que foram apoiados, que tenham sido transformados em empresa, nós não a temos por parte de IAPMEI, mas pela experiência que nós temos e já acompanhámos desde 2017, que nós acompanhamos projetos no âmbito do Startup Voucher, posso-vos dizer que teremos acompanhado uns 50 seguramente, e se calhar os dedos de 2 mãos chegam para os que se transformaram em empresa, mas é importante, é um caminho que tem que ser percorrido e é como vos digo, isto são, nós costumamos aqui dizer, e eu acho que é uma das frases que eu mais repeti nestes anos todos, que é tão importante constituir empresas como saber quando não as constituir e quando não faz sentido, e portanto este projeto, esta linha de financiamento é muito boa para isso, não é obrigatório constituir a empresa, se acontecer que sim, que a constituam, naquele prazo. Acho que perdemos a Ana. Eu estava a pensar nisso. Não fui só eu, pois. Ok, boa. Também estava a pensar nisso. Mas só para avançar, isto porque concordo, não vou acrescentar nada àquilo que a Ana disse, ia só fazer um eco, portanto, subscreva 100%.
Mas reparei aqui que o Marco Brito está a falar de uma coisa tipo Y Combinator. Na verdade, há um projeto de incubação semelhante a isto, que neste momento acontece em Lisboa e que deverá abrir no Porto em breve, que é a Dimio. A Dimio é uma espécie de Y Combinator no sentido em que aquilo que faz é combinar uma série de pessoas que têm, algumas que têm ideias, algumas que têm só skills, e aquilo que eles fazem é abrir uma call para candidaturas e depois formam equipas, e as equipas que de facto passarem à fase final, normalmente envolve um júri e todo um processo bastante interessante. As equipas que passarem à fase final recebem um investimento pre-seed e têm direito à incubação diretamente com a Dimio. Portanto, é uma forma, ainda na fase de ideação, na verdade, portanto é muito early stage, mas que serve para fazer um bocado aquilo que o Y Combinator faz, que é esta junção de valências e de skills diferentes. E neste momento, aliás, a Dimio está com uma call em aberto que eu vou procurar aqui para partilhar convosco, porque se estiverem nessa situação, ou se tiverem uma skill que possam acrescentar a alguém, ou se tiverem uma ideia que precise ser desenvolvida e que não tenham uma equipa para o fazer, esta seria uma boa ferramenta para utilizar. Não sei se há mais perguntas, entretanto. Fecha hoje. Boa. Pronto, obrigado, Marco. Sim, Portanto, se estou tiverem aqui a ideias... ver, estou aqui a ver também que existe uma questão da Ludmila sobre apoios a trabalhadores independentes. Eu não sei se é possível clarificar o que é que se Freelancers. pretende. Sim, sim. Ora, apoios diretamente para freelancers eu não diria que há. Há de facto uma série de apoios interessantes que o governo tem lançado para mudar equipas para trabalho remoto. A parte dos trabalhadores, dos freelancers, acaba por ser sempre uma coisa bastante curiosa, é assim a chamada zona cinzenta. Portanto, não há muito que eu possa acrescentar sobre isso, até porque o foco do Startup Portugal é normalmente a criação de negócios e de empresas. Portanto, eu não sei muito o que é que acontece na zona dos freelancers, sendo que agora há uma série, o trabalho remoto eu acho que vai revolucionar um bocado essas possibilidades e há uma série de instituições que podem muito apoiar. Eu sugiro sempre que olhem não só para aquilo que acontece em sites como startupjobsportugal.pt, mas também que vejam aquilo que a Remote permite fazer. Portanto, é uma solução super interessante que faz com que não seja preciso criar uma empresa para ser devidamente remunerado pelo trabalho remoto. Portanto, é a minha sugestão. Olhem para os serviços que hoje em dia existem para trabalho remoto, que é a melhor maneira de fazer freelancing, ou então dediquem-se a uma carreira no Fiverr, que não é má e dá para fazer algum dinheiro, assim, com a vontade certa. Tenho aqui a indicação no site da Dimio que começará dia 12 a próxima sessão de candidaturas, se não me engano. Daquilo que o Marco estava a dizer, é possível que acabe hoje as candidaturas. É preciso ver se estão a ver as candidaturas para a Espanha ou para Portugal, porque a Dimio tem operações dos dois sítios. Eu fui para a Dimio Lisboa e está aqui a dizer o próximo programa inicia dia 12 de novembro. Pronto, é porque a call deve estar agora a terminar e acho que o Marco mencionou bem, deve acabar agora no dia 12. Acaba dia 9, portanto é hoje. Portanto, quem me dera que este webinar tivesse sido um pouco mais cedo, porque senão teria acrescentado um pouco mais de valor nesse sentido, assim, um bocado em cima. Então, mas o que é que quer dizer então esta iniciativa que começa a 12 de novembro, o próximo programa? O programa da Dimio, como eu estava a dizer, é um programa de combinação de ideias com pessoas que as podem executar. Portanto, o programa começa logo dia 12, é a parte do programa em que eles começam a emparelhar quem tem ideias de negócio com pessoas que têm aptidões para as desenvolver. Portanto, a call acaba agora e começa muito rapidamente porque eles, acima de tudo, precisam de talento. Tanto pessoas com ideias como pessoas com capacidade para as executar. Então a call é diferente do programa, é isso? A call é para o programa. Ou seja, eles fazem a call para o talento para depois começarem o programa já dia 12. Ok, então fecha hoje, ainda há tempo até à meia-noite. Sim, exatamente. Para quem ainda for a tempo de beber um café, ainda há muito para fazer. Okay. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Aproveitar aqui a presença do André. Convém sublinhar, eu não sei se ficaram há bocado com o meu e-mail, mas o meu e-mail está disponível. No site da Startup Portugal conseguem falar com o One Stop Shop, portanto é o nosso balcão do empreendedor em português, é o nome
na verdade, correta, nomenclatura correta. Portanto, qualquer dúvida que vocês tenham, eu posso nem ser a pessoa correta para de facto esclarecê-la com a substância, porque eu sou a pessoa das comunicações. Normalmente a pessoa das comunicações sabe falar de tudo, mas quando lhe fazem muitas perguntas de follow-up, normalmente espalha só comprido. Nós temos um reporting officer que trata de estar a par destes programas todos e que é a pessoa que está mais a par do que é que está a acontecer em Portugal, e que é quem trata da One Stop Shop. Portanto, eu, balcão do empreendedor, peço desculpa. Portanto, em caso de dúvidas, eu sugiro sempre que contactem-nos através do site, porque passam diretamente para uma situação de reunião 1 para 1, em que podem, de facto, fazer estas perguntas todas com mais substância, mais atenção. Se quiserem fazer agora, eu também as respondo, mas não prometo a fiabilidade que os meus colegas podem garantir. Ok, não havendo mais questões, resta-me agradecer, André, novamente a tua disponibilidade e a excelente apresentação. Acho que foi bastante esclarecedor para todos. Contámos aqui com uma assistência também interessante. Acho que, do que eu pude perceber também, muitas pessoas que seguiram aqui um bocadinho a via do empreendedorismo ou estão a tentar fazê-lo. Portanto, este é um webinar direcionado em primeira linha para eles. E pronto, e relembrar que os Let's Talk são mensais, o que quer dizer que a próxima iniciativa será em dezembro, no dia 14, portanto na segunda terça-feira de dezembro. Nós oportunamente revelaremos o orador e também o tema e abriremos as inscrições também para poderem participar. Podem seguir também o Inopol no LinkedIn, é o nosso meio de comunicação mais direto. Por essa plataforma podem acompanhar todas as iniciativas e eventos que nós vamos organizando e se pretenderem também interagir connosco de qualquer outra forma, seja por questão de terem um projeto que gostavam de perceber se têm condições para ser incubado no Inopol ou não, precisarem de algum tipo de orientação, nós estamos disponíveis para vos poder ajudar. Podem consultar o nosso site www.inopol.ipc.pt. E estamos sempre disponíveis para poder apoiar-vos nas vossas dúvidas e em qualquer questão que tenham. E, portanto, despeço-me de vocês e conto com vocês para o próximo webinar, dia 14 de dezembro. Obrigado a todos pela vossa presença.